Yo, vocês sabem aquele momento em que aprendem alguma técnica, tipo como equalizar um kick ou alguma coisa assim desse tipo, e muda muito os resultados, melhora muitas coisas? Então, às vezes, não é uma técnica específica, não é um som específico em nada do tipo, mas é uma mudança de perspectiva que tem os resultados mais profundos no processo criativo e na música final. Então, hoje eu vou falar de uma mudança de perspectiva que eu tive alguns anos atrás e que afeta as minhas músicas até hoje, torna o meu processo criativo, mais interessante, torna os meus resultados mais originais, mais diferentes, mais com a minha cara, digamos assim, em comparação a simplesmente ter uma fórmula genérica que eu aplico a todas as músicas. Bora para o vídeo. Então, a perspectiva diferente que eu quero trazer hoje é a ideia de que cada som ou instrumento musical numa música tem uma função. Eu quero dar um exemplo. Se nós pegarmos, por exemplo, o baixo, existe o instrumento baixo, mas existe também a função baixo. E essa função pode ser cumprida, por exemplo, por alguém a cantar uma nota muito grave, ou um sintetizador que toca notas graves, e assim em diante. Não precisa necessariamente ser um contrabaixo ou um baixo elétrico ou alguma coisa do tipo. Para ilustrar isso, trouxe uma analogia com a culinária. Eu não percebo nada de culinária, mas vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, o limão e o vinagre. Existem receitas que às vezes dizem que tu podes usar o limão ou que tu podes usar o vinagre e tu podes escolher qual tu queres usar. Então é assim, não é que as duas coisas têm exatamente o mesmo sabor, mas é que elas podem cumprir a mesma função no contexto culinário. Então essa função pode ser a acidez, pode ajudar a conservar algum alimento, alguma coisa do tipo. E assim como o limão e o vinagre podem ser trocados numa receita, e mesmo assim ter sabores diferentes, os diferentes sons e os diferentes instrumentos também podem cumprir uma mesma função. Hoje eu trouxe um exemplo prático para mostrar para vocês, que é um riser. E bora para dó. Aqui temos o pedaço da música em que eu queria aplicar um riser. O que o futuro contém, não sei. Mas se continuar assim vai ficar tudo bem. Tô na mira desses putos, mas caguei para o que eles pensam. Ou seja, entre uma secção e a outra, eu queria acrescentar um riser para fazer uma transição melhor, essencialmente. Eu trouxe aqui alguns risers como ilustração, para comparar o riser mais tradicional a um riser que eu depois acabei por usar na música mesmo. Vamos começar por um e nós vamos ver aqui no espectro o ruído surgir. O que o futuro contém, não sei. Mas se continuar assim vai ficar tudo bem. Mira desses putos, mas caguei para o que eu... E agora vamos ouvir mais um. O que o futuro contém, não sei. Mas se continuar assim vai ficar tudo bem. Mira desses putos, mas caguei para... E vamos ouvir o último exemplo ilustrativo. O que o futuro contém, não sei. Mas se continuar assim vai ficar tudo bem. Tô na mira desses putos, mas caguei para o que eles pensam. Não me faz diferença. Com base nesses exemplos, já dá para perceber algumas características que nós temos em risers. De forma geral, o que é que nós temos? Aumento. As coisas aumentam, é por isso que o nome é riser. Então, nós temos aumento do quê? Bem, algumas coisas. Por exemplo, o volume, a intensidade. De forma geral, risers têm um volume que vai aumentando ao longo do tempo. A frequência, quando são risers afinados, vai subindo, ou às vezes são risers à base de ruído, então eles vão tendo mais frequências agudas. E a densidade rítmica, por exemplo, nós vimos ali um exemplo que ficava outras coisas que às vezes também acontecem é que às vezes vai aumentando o nível de efeitos, de reverb e delay, coisas desse tipo. Então, o que é que acontece se um som não for um riser, mas tiver algumas dessas características? A resposta é que esse som provavelmente vai funcionar como um riser, ou seja, ele pode cumprir a função riser, mesmo que ele não seja esse som mais tradicional do riser. Então foi isso que eu fiz na música. Vamos voltar para dó. Na música eu já tinha este som, que basicamente é um som de um tiro com um eco. Então o que eu decidi fazer, quando eu precisei de um riser, foi inverter esse som. O que o futuro contém, não sei. Mas se continuar assim vai ficar tudo bem. Na mira desses putos, mas caguei para o que eles pensam. Não me faz diferença. Na minha opinião, acho que funciona bastante bem e dá para ver que algumas das características do riser se preservam. Então ele tem esse aumento gradual do volume e depois no fim ele também tem mais frequências agudas. No caso, como é um tiro, no fim também tem mais frequências graves, mas é como se ele começasse com frequências médias e ele expandisse para o resto do espectro, o que encaixa com essa função do riser de aumento geral de energia.
Então os resultados, na minha opinião, ao usar esse som do tiro com som revertido, em vez de usar um riser mais tradicional, me deram mais coesão sonora na música, porque era um som que eu já tinha usado de maneira diferente ao longo da música, e um som que é um pouco mais único, um pouco mais original, não é o som de riser que já é mais esperado e etc. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem ouvir a música inteira, link na descrição, é resto por cento, estou na mira, e obrigado por verem o vídeo. Tchau, tchau.